Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou até esse vídeo, que foi guiado por Deus, que foi feito com maior amor e carinho, para você entender um pouquinho mais do que o Senhor tem na tua vida, na minha vida, no dia de hoje. A palavra de hoje ela traz para nós de Gênesis 37, aonde o prefácio dela diz: José é vendido pelos seus irmãos. Quando na nossa vida nós somos vendidos pelos nossos irmãos, quantas vezes nós somos vendidos por nós mesmos? Quantas das vezes nós somos vendidos pelas pessoas que mais deveriam nos acolher, mas elas preferem nos trocar por mercadorias, nos trocar por outros valores, nos trocar por outras visões, por outras versões? Mas o importante dessa palavra é entender que aqui, nesse momento, José tinha 11 irmãos. E todos, num sonho que ele teve, se curvavam diante dele, incluindo seu pai e sua mãe, como o sonho mostrou, os 11 feixes de trigo, mais o sol e a lua. E isso foi gerando muita inveja, muita agonia da parte de seus irmãos, em vê-lo, desde novo, o moço mais novo, mais amado pelo pai, como a palavra relata, por ser o filho da velhice. Os outros irmãos acabaram tendo dele inveja e acabaram judiando da sua vida. Mal sabia eles o que estava por vir, porque José era conhecido, íntimo de Deus, íntimo de seu pai, recebendo uma túnica colorida e gerando mais inveja a seus irmãos. Quando ele conta o sonho que ele teve a seus irmãos e seu pai, não entendem e dizem para ele: por acaso nós vamos se curvar até você? Era cedo demais para aquilo que está acontecendo. Mas quando na tua vida e na minha vida tem algo que a gente conta e é cedo demais, o que pode acontecer com nós? Justamente o que aconteceu com José. O nosso mundo, as pessoas em torno de nós, talvez as mais próximas, vão olhar para nós, vão achar a primeira cova que tiver e vão jogar nós lá dentro do buraco para nós não conseguir sair dali. Para nós se sentir como eles sentem, vazios. Para nós se sentir num buraco sem fundo. Então você hoje que está sentindo, que está num estado depressivo, você está sentindo num estado ansioso, você está sentindo que a tua enfermidade está sem cura, meu irmão, minha irmã, se lembra? José foi tacado dentro de uma cova pelos próprios irmãos, aonde eles mataram depois um cabrito, mancharam a túnica dele e levaram para o próprio pai ficar de luto, sem saber que o filho estava vivo, simplesmente pelo que falaram. Aí está o poder da nossa palavra. Vamos cuidar com a nossa boca, vamos cuidar com a nossa palavra, porque ela foi feita tanto para edificar alguém, mas nós acabamos matando tantas pessoas com o que sai da nossa boca. Começa a pôr na sua vida uma regrinha básica. Se não for para edificar, cala a boca. Não fala moleza, não fala bobagem da vida alheia. Não mata ninguém. Porque tua boca tem um poder de destruir. Assim como ela tem um poder de salvar, de edificar, de glorificar um Deus valoroso. José foi lançado lá embaixo, na cova. Os irmãos dele não aceitavam que ele tinha um sonho. Mas quando Deus te coloca uma revelação, um sonho na sua vida, por maior que seja a cova que te lançarem, ele vai te restabelecer, ele vai te tirar de lá. É só uma fase, não é sua vida. É só uma prova, não é o enredo todo. No começo, José deve ter ficado lá sem entender o que estava acontecendo. São meus irmãos, por que fazem isso comigo? Mas eles não quiseram terminar de executar a sua vida. Um dos irmãos falou: vamos ganhar alguma coisa em cima dele em vez de matar ele. Vamos vender ele. E o venderam para uma caravana que passava ali e ia para o Egito. Salvo erro, uma caravana de ismaelitas. Levaram ele para o Egito. E lá ele foi, na continuação da palavra, nós sabemos que ele foi escravo durante alguns anos. Mas voltando no contexto, receberam 20 moedas de prata por ele,
E ainda chegaram e deram a notícia pro pai, ó, acaso uma besta fera o matou, se essa túnica for dele. Essa túnica é dele. Então o pai entrou em luto, desespero, em dor, grande dor. E seus irmãos vendo aquilo, não conseguiram mais contendar com a notícia da verdade. Tiveram que viver com a notícia da morte de José que eles criaram. Muitas das vezes na tua vida estão criando a tua morte. Muitas das vezes estão criando coisas, calúnias grandes sobre o teu caminho, sobre a tua jornada. Mas entenda que quando você está num propósito de Deus, não importa o tamanho do pulo que você tenha que dar, você vai sair do BO. Você vai sair do problema. Porque Deus é contigo, Ele te tira de lá. José precisou ser lançado no mais fundo poço, vamos dizer assim, ser vendido como escravo. Como escravo, viveu no Egito por algumas casas. Depois de viver em umas casas, foi julgado mais uma vez pela língua de uma pessoa que era sua detentora legal. Foi abusado por ela e foi colocado ainda como abusador. Jogaram ele no fundo de uma cadeia mais uma vez. Só que Deus não tinha desamparado ele. Deus estava com ele no processo, no treinamento dele. Aquilo era um treinamento para ele. Então entende que a tua aflição hoje é teu treinamento. Quando Deus te permitir um amanhã, será um amanhã com força. E aconteceu isso com José. Havendo o rei sonhado uma grande aflição, com 7 bois gordos e 7 vacas magras, chamou todos os sábios da região. E ninguém soube tirar aquele contexto, ninguém soube tirar aquela aflição do coração do faraó do Egito. O que aconteceu? Lá dentro, um dia, da prisão foi colocado um padeiro e um servidor. Contaram um sonho e José falou, eu sei interpretar esse sonho de vocês. José na prisão. Padeiro, você vai ficar livre e você vai morrer. Falou para o que servia o vinho ao faraó. Então a visão de José continua sendo um sonhador. Não pare de sonhar na tua vida, não pare de querer alcançar o que Deus tem para a tua vida. Porque todas as pessoas que te verem como você subindo um degrau de energia deles, você subindo um degrau no teu emprego, sempre vão achar você, em vez de agradecer por você estar ali, vão te achar uma ameaça e vão querer te jogar no poço. Mas lembra, ali no poço, ali no fundo da cadeia, aonde quer que você esteja, você vai ser a diferença. Aquela notícia chegou ao faraó por intermédio daquela pessoa, aquele servidor, o padeiro, o servidor de vinho, que presenciaram e contaram o sonho para ele. Aquela palavra de dentro da cadeia chegou até o ouvido de faraó. Esse cara interpreta o sonho. Chama ele para cá. Deram um banho no José, tiraram ele do fundo da cadeia, colocaram até a presença do faraó. O faraó contou o sonho para ele. Eu vi 7 vacas gordas e 7 vacas magras. José, sem pestanejar, pediu auxílio de Deus e falou, meu senhor, eu te digo, 7 vacas gordas que vão ser 7 anos de benção, 7 anos de celeiro cheio. Então devemos guardar esses 7 anos, porque vai vir depois 7 anos de problema. Mas na nossa vida parece que a parte da benção não chegou primeiro no nosso Egito. Mas chega só a prova. Você está vivendo 7 anos de prova, e mais 7, porque você não rompeu. Você está vivendo na prova que você não decidiu romper. Você tem as mãos de Jesus para você todo dia pegar e se dobrar a Ele. Falar, faça a tua vontade na minha vida. E não reclamar, mas seguir. Mesmo que comece pela parte ruim, que seja os 7 anos ruim, mas faça seus ruins melhor que você puder. Porque lá no governo do Egito, Faraó teve a oportunidade de conhecer José e receber a mensagem e encheu os celeiros. Encheu de todos os grãos durante 7 anos. E quando veio a provação, quando veio a seca, quando veio, vamos dizer, toda a tempestade, chegou de uma vez só, trazendo fome a Egito e a derredor de Egito. José estava ali, já tinha feito aquele interpretação. José já estava governando sobre o Egito. Tudo que saía da boca dele era o que acontecia para aquela cidade.
Então, ele se elevou. Passado esses dias de fome, dias difíceis na vida de José, assim como na nossa vida, muitos dos dias são difíceis. Os irmãos deles chegaram até a cidade do Egito à procura de comida. José os conheceu, eles não conheciam mais José. E José teve a oportunidade de pagar o mal com o mal que o fizeram para ele. Mas ele entendeu que o mal que fizeram para ele era o caminho que Deus estava tomando na vida dele, para que ele pudesse ser o melhor. E ele conseguiu ver os sonhos dele sendo realizados, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para voltar atrás. O que Deus prometeu no teu caminho, na tua vida, ele vai cumprir. Se você não tem paciência para esperar, você vai se meter em confusão. Agora, se você tiver paciência para esperar, os sonhos de Deus na tua vida são melhores do que os seus próprios sonhos. Se entrega para Ele. Olha bem para o teu coração e fala: Deus, faça morada aqui. Eu quero ser igual José foi. José apanhou, José foi jogado no buraco, José foi condenado por mentiras, mas José se levantou perante o faraó do Egito. Como ele serviu um Deus verdadeiro, ele não se desanimou. Ele se manteve firme na prova dele. Virou governador. E como governador, ele teve a oportunidade de ver o seu sonho sendo realizado. Lá atrás, quando ele sonhou dos feixes de trigo, do sol e da lua, que se dobravam perante ele, que ele contou e seus irmãos, por ódio dele, fizeram toda a maldade. Toda gente vai estar fazendo maldade para você. Mas se você estiver com Deus no teu caminho, tenha fé. Tudo vai dar certo. Ele viu, ele pôde pagar o mal com o mal, mas ele preferiu: não, se Deus fez tudo para mim, Deus foi bom comigo, eu vou ser bom com o meu próximo, eu vou ser bom com meus irmãos. E sem saber, seus irmãos estavam ali, de joelhos perante ele, como na visão dos feixes de trigo. Seja você um José na sua vida hoje. Por maior que esteja a tua aflição, não se abaixe, não se curve, não se dobre as bênçãos que esse mundo te trouxer, mas se dobre para Cristo, porque o sonho dele para a tua vida é muito maior do que o teu próprio sonho para você. José não sabia que aquele feixe de trigo que se levantava seria o governador do Egito. Seria quem traria um pouco de paz, um pouco de mantimento no tempo de tanta dificuldade que passariam. Mas você hoje tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de sermos nós as pessoas que vão fazer a diferença a quem está ao nosso redor. Então se permita sim, seja a diferença. Seja um filho de Deus verdadeiro. Ama teu próximo como a ti mesmo, teu Deus em primeiro lugar. Entrega a tua vida para Ele e o mais Ele faz. Deus abençoe.